Audiobook Livro de Iachar, Jazar. As abominações do povo de Sodoma e Gomorra, capítulo 19. E Sodoma tinha 4 juízes para 4 cidades, e estes são os seus nomes: Seraque, na cidade de Sodoma, em Gomorra Sharcad, Zabinaque em Adimá e Menom em Zeboim. E o servo de Abraão, Eliezer, chamou-os de nomes diferentes, e ele se chamou a Seraque de Sacrá, a Sharcad de Shacrura, a Zebnaque de Quesobim e a Menom de Matzlodim. E por desejo de seus 4 juízes, o povo de Sodoma e Gomorra tinha posto camas nas ruas das cidades, e se um homem viesse a esses lugares, ordenaram que o tomassem e o forçassem a deitar-se em uma de suas camas. E assim que se deitasse, 3 homens estariam em sua cabeça e 3 aos seus pés, e o esticassem pela cama, e se o homem fosse menor do que o leito, esses 6 homens teriam de esticá-lo em cada extremidade, e quando ele gritasse para eles, que não poderiam responder-lhe. E se ele fosse maior do que a cama, eles afastariam as 2 extremidades da cama até que o homem houvesse chegado às portas da morte. E se continuasse a gritar, eles iriam responder dizendo: assim será feito ao homem que vem em nossa terra. E quando os homens ouviam todas essas coisas que as pessoas da cidade de Sodoma faziam, eles abstinham-se de ir lá. E se um homem pobre viesse à sua terra, eles lhe dariam prata e ouro e proclamavam em toda a cidade que não lhe fosse dado sequer um pedaço de pão para comer. E se o estranho permanecesse lá alguns dias e morresse de fome, não tendo sido capaz de obter um bocado de pão, depois de sua morte, todas as pessoas da cidade vinham e tomavam a sua prata e ouro que tinham dado a ele. E aqueles que pudessem reconhecer a prata ou o ouro que eles tinham dado, o levavam de volta em sua morte, eles também lhes tiravam as roupas e lutariam por elas, e o prevalecesse sobre o seu vizinho, as tomaria para si. Eles depois o levavam e o enterravam sob algum dos arbustos nos desertos, e deste modo eles fizeram todos os dias a qualquer um que viesse até eles e morressem na sua terra. E no decorrer do tempo, Sara enviou Eliezer para Sodoma, para ver Ló e saber de seu estado. Eliezer foi a Sodoma, ele encontrou um homem de Sodoma lutando com um estranho, e o homem de Sodoma despiu o pobre homem de todas suas roupas e o abandonou. E este pobre clamou a Eliezer e suplicou a seu favor por causa do que o homem de Sodoma tinha feito a ele. E ele lhe disse: por que tu agiste assim para com o pobre homem que veio para a tua terra? E o homem de Sodoma respondeu a Eliezer, dizendo: é este homem teu irmão, ou pessoas de Sodoma te constituíram um juiz nesse dia, para que tu defendas este homem? E Eliezer lutou com o homem de Sodoma por causa do pobre homem. E quando Eliezer se aproximou para recuperar a roupa do pobre do homem de Sodoma, ele apressou-se com uma pedra, feriu a Eliezer na testa. O sangue fluiu copiosamente da testa de Eliezer. E quando o homem viu o sangue, ele agarrou Eliezer, dizendo: dá-me o meu salário para que te livre deste mau sangue que está na tua testa, pois tal é o costume e a lei em nossa terra. E Eliezer disse-lhe: tu me feriu e requeres que te pague o teu salário. E Eliezer não quis dar ouvidos às palavras do homem de Sodoma. E o homem lançou mão de Eliezer e levou-o para Sacrá, o juiz de Sodoma, para julgamento. E o homem falou com o juiz, dizendo: rogo-te, meu senhor, assim e assim esse homem fez. E eu feri-o com uma pedra, de forma que o sangue fluiu de sua testa, e ele não está disposto a dar o meu salário. E o juiz disse a Eliezer: este homem fala a verdade a ti, dá-lhe o seu salário, para isso é o costume em nossa terra. E Eliezer ouviu as palavras do juiz, e ele agarrou uma pedra e feriu o juiz. E a pedra bateu na testa, e o sangue fluiu copiosamente da testa do juiz. E Eliezer disse: se isso então é o costume em sua terra, dá tu a este homem o que eu deveria ter dado a ele, pois isso tem sido a tua decisão e tu o decretaste. E Eliezer deixou o homem de Sodoma com o juiz e ele foi embora.
E os reis de Elam fizeram guerra contra os reis de Sodoma, e os reis de Elam capturaram todos os bens de Sodoma, e tomaram Ló cativo com sua propriedade. E quando isto foi dito a Abraão, ele foi e fez a guerra com os reis de Elam, e ele recuperou de suas mãos toda a propriedade de Ló, bem como a propriedade de Sodoma. E naquele tempo a mulher de Ló lhe deu uma filha, e chamou o seu nome Paltit, dizendo, porque Deus tinha entregue ele e toda a sua família dos reis de Elam. E Paltit, filha de Ló, cresceu, e um dos homens de Sodoma a tomou para esposa. E um homem pobre chegou à cidade em busca de manutenção, e ele permaneceu na cidade alguns dias. E todas as pessoas de Sodoma proclamaram, como era seu costume, de não dar a este homem um pedaço de pão para comer, até que ele caísse morto sobre a terra, e elas assim fizeram. E Paltit, a filha de Ló, viu este homem deitado na rua, morrendo de fome, ninguém lhe dava qualquer coisa para mantê-lo vivo, e ele estava prestes a morrer. E a sua alma se encheu de compaixão por causa do homem, e ela lhe deu secretamente pão para muitos dias, e a alma deste homem reviveu. Porque quando ela saía para buscar água, ela colocava o pão na jarra de água, e quando ela chegava ao lugar onde o pobre homem estava, ela tomava o pão do jarro e dava-lhe de comer. E assim fez ela por muitos dias. E as pessoas de Sodoma e Gomorra se perguntavam como esse homem pode suportar a fome por tantos dias. E disseram uns aos outros, só pode ser porque ele come e bebe, pois nenhum homem pode suportar a fome por tantos dias ou viver como este homem tem vivido, sem que o seu semblante se altere. E 3 homens ocultaram-se perto do lugar onde o pobre homem estava para saber quem era que lhe trazia pão para comer. E a filha de Paltit de Ló saiu naquele dia para buscar água. E ela colocou o pão em seu jarro de água, e ela foi tirar água no lugar do pobre. E ela tirou o pão do jarro e deu ao pobre homem, e ele comeu. E os 3 homens viram o que Paltit fez com o pobre homem, e disse-lhe, és tu então que o apoias, e portanto não tem passado fome, nem mudou de aparência, e nem morreu como os restantes. E os 3 homens saíram do local em que eles estavam escondidos, eles agarraram Paltit e o pão que estava na mão do pobre homem. E tomaram Paltit e trouxeram-a diante dos seus juízes. E eles disseram-lhes, assim e assim fez ela, e ela que fornece o pobre homem com pão, e é por isso que ele não morreu durante todo esse tempo. Portanto, declara-nos então o castigo devido a esta mulher por ter transgredido nossa lei. E o povo de Sodoma e Gomorra reuniu-se, acendeu um fogo numa rua da cidade, e levou a mulher e lançou-a para o fogo, e ela foi reduzida a cinzas. E na cidade de Adimá havia uma jovem mulher a quem fez igual, pois um viajante veio para a cidade de Adimá para ficar ali a noite toda, com a intenção de prosseguir para sua casa de manhã. E ele se sentou em frente à porta da casa do pai dessa jovem para permanecer lá, pois o sol havia se posto quando se chegou naquele lugar. E a jovem mulher viu-o sentado ao lado da porta da casa e pediu-lhe um copo d'água e respondeu-lhe, quem és tu? E ele disse para ela, eu estava neste dia na estrada e cheguei aqui quando o sol se pôs, então eu vou passar aqui toda a noite. E de manhã me levantarei cedo e continuarei a minha jornada. E a jovem entrou na casa e foi buscar pão e água ao homem para comer e beber. E este caso se tornou conhecido do povo de Adimá. E eles juntaram-se e trouxeram a jovem diante dos juízes para que a julgassem por este ato. E disse o juiz, esta mulher é digna de morte, ela transgrediu a nossa lei, e esta é, portanto, a decisão sobre ela. E as pessoas dessa cidade se reuniram, trouxeram a mulher jovem, a ungiram com mel da cabeça aos pés, como o juiz havia decretado, e a colocaram diante de um enxame de abelhas que estava então em suas colmeias. As abelhas voavam sobre ela e picaram o seu corpo inteiro, ao ponto de ficar inchado. A jovem gritou por causa das abelhas, e ninguém ligou ou teve dó dela, e seus gritos ascenderam aos céus. E o Senhor foi provocado nesta e em todas as obras da cidade de Sodoma, pois tinham abundância de alimentos e tinham tranquilidade entre eles, e ainda assim
não sustentava os pobres e os necessitados, e nestes dias as suas maldades e pecados se tornaram grandes diante do Senhor. E o Senhor enviou 2 dos anjos que foram à casa de Abraão para destruir Sodoma e suas cidades. E os anjos se levantaram da porta da tenda de Abraão, depois de terem comido e bebido, e chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava então sentado à porta de Sodoma, e quando os viu, levantou-se para conhecê-los, e ele se inclinou para o chão. E ele os pressionou muito e os trouxe para sua casa e lhe deu víveres para que eles comessem. Ficaram toda a noite em sua casa. E os anjos disseram a Ló: levanta-te, sai deste lugar, tu com tudo que pertence a ti, para que não pereças na injustiça desta cidade, porque o Senhor vai destruir este lugar. E os anjos apressaram a mão de Ló e a mão de sua esposa e as mãos dos seus filhos e todos pertencentes a ele, e tiraram-no e puseram-nos fora das cidades. E eles disseram a Ló: escapa-te para a tua vida. E ele fugiu, e todos os que lhe pertenciam. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra e sobre todas estas cidades. E destruiu essas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades e o que nascia da terra. E Ado, a mulher de Ló, olhou para trás para ver a destruição das cidades, com compaixão por suas filhas que permaneceram em Sodoma, pois elas não foram com ela. E quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, e ainda está naquele lugar até este dia. E os bois que estão naquele lugar diariamente lambem o sal das extremidades de seus pés, e de manhã brotam de novo. Eles novamente o lambem até hoje. E Ló e suas 2 filhas esconderam-se na caverna de Adulão, e lá permaneceram por algum tempo. E Abraão levantou-se de madrugada para ver o que tinha sido feito à cidade de Sodoma. E ele olhou e viu a fumaça da cidade, subindo como fumaça de uma fornalha. E Ló e suas 2 filhas permaneceram na caverna, e elas fizeram seu pai beber vinho, e se deitaram com ele, pois disseram que não havia homem na terra que pudesse dar semente deles, pois eles achavam que a terra inteira havia sido destruída. E ambas se deitaram com seu pai, e elas conceberam e geraram filhos, e ao primogênito chamaram o nome do seu filho Moabe, dizendo: do meu pai eu o concebi. E ele é o pai dos moabitas até este dia. E ao menor eles chamaram de Benami, ele é o pai dos filhos de Amon até este dia. E após isto, Ló e suas 2 filhas foram embora de lá. E ele habitou no outro lado do Jordão, com suas 2 filhas e seus filhos. E os filhos de Ló cresceram e tomaram mulheres da terra de Canaã. Geraram filhos, frutificaram e se multiplicaram.